and, or e not. Esses são os três operadores que nós vamos entender por completo na aula de hoje. É o conteúdo que nós vamos aplicar na prática. Então, bora lá! Então, pessoal, estou aqui com o nosso MySQL Workbench aberto e nós vamos entender a diferença dos três operadores principais aí que nós podemos usar dentro do where para fazer as nossas filtragens. And, que é o operador e, or, que é o operador ou, e not, que é o operador de negação. Vamos ver como é que nós podemos utilizar esses operadores ao nosso favor. Então vamos fazer aqui um select todos from cliente, nossa pesquisa hiper mega básica que a gente está utilizando praticamente no curso inteiro. E aqui, por exemplo, nós vamos querer aplicar filtragens aqui, né? Para deixar a coisa mais interessante, né? Mais específica aqui. Ele me retornou nessa consulta todos os registros da tabela cliente, mas agora eu quero realizar algumas filtragens aqui para a coisa ficar mais interessante. Se eu quiser, por exemplo, criar o end, usar o operador end para poder criar uma consulta mais específica. Eu não quero listar todos, eu quero listar, por exemplo, os clientes que tenham data de nascimento e sejam do tipo 1. Então agora eu tenho duas referências de filtragem para nossa consulta. E como que a gente faz isso daí? Que tenham a data de nascimento, a gente já está fazendo, nós fizemos na aula passada. Então vamos usar aqui, ó, where the nasce cliente is not null, ou seja, quando a data de nascimento não for nula, e aí ele não vai me retornar mais esses 20 registros, aqui, ó, executando essa consulta, tá vendo? Ele só retornou até o ID 14, certo? E agora eu quero aplicar um end, que eu quero usar uma outra filtragem, que eu quero também filtrar quando o tipo for 1. Então a gente entra aqui com end e tipo cliente for igual a 1. Ctrl Enter. Então agora eu tenho duas filtragens aqui usando o operador AND, que é o operador e, certo? Nesse caso, ele vai simplesmente listar os registros que tenham essa condição e essa condição. Ou seja, as duas condições têm que ser satisfeitas, tem que retornar true, tem que ser condições verdadeiras para entrar para o registro entrar nesse conjunto resultado aqui dessa query. O ou, ele é um pouco diferente. Eu não preciso que todos os conjuntos, todas as filtragens sejam verdadeiras. Basta que uma filtragem daquele conjunto seja verdadeira. Agora a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente está utilizando parênteses para indicar a precedência das operações, certo? Aí pode ser que mude um pouco o nosso cenário, porque a gente tem, tudo que está dentro de parênteses, ele primeiro realiza aquela operação para depois realizar a operação que está fora do parênteses. Então a gente tem que tomar um pouco de cuidado com isso daí. Vamos lá, vamos melhorar um pouquinho isso daqui. Se eu quiser listar todos os clientes que não tenham data de nascimento e sejam do tipo 1, a gente tira esse not aqui, que não tem nada a ver com o not que a gente vai aprender na aula de hoje. Os dois são negação, mas um é o não nulo, o outro é a negação, que a gente vai entender ainda daqui a pouquinho. Então, rodando a nossa consulta, tá aqui o nosso conjunto resultado com dois registros, onde data de nascimento é nulo e tipo de cliente é 1. Então, aqui é um clássico exemplo da utilização do operador AND, que é o operador e. O operador OR é o operador OU. Então basta que tenha uma condição ou outra. Se eu mudar aqui, ó, de AND para OR, o meu conjunto resultado vai ser diferente. Olha só o que eu tenho aqui, tem um monte de coisa. Porque agora eu tenho registros aqui listados para todos, voltei a ter todos os registros. Por quê? A minha condição de minha filtragem que diz que eu quero listar todos os registros que não tenham data de nascimento, aí você vai me questionar. Ou seja, e esses registros aqui, todos eles têm data de nascimento.
Por que eles entraram? Na verdade eu não tenho os 20 não, né? Tenho só alguns aqui. Por que eles entraram aqui, já que eu estou falando que eu quero que somente a data de nascimento seja igual a null? Porque eu usei o ou, tipo de cliente foi igual a 1. A data de nascimento deles não é vazia, mas o tipo de cliente é 1. Então notem agora que o ou, ele não precisa mais das duas ou mais, né, se a gente tiver na nossa consulta, mais filtros, sejam verdadeiros. Notem que esse filtro aqui ou esse filtro aqui, atendendo as duas condições, para esses registros aqui, ó, esse filtro aqui, ele foi falso, ele não foi atendido, mas esse filtro aqui foi atendido. A mesma coisa para esses registros, ó, esses registros. Esse filtro aqui não foi atendido para alguns, tá vendo? Para esse não foi, esse não foi, esse não foi, esse não foi. Mas esse filtro aqui foi atendido. Então eles entraram aqui também no nosso conjunto resultado. Então essa aqui é a diferença do AND para o OR, do I para o OU. O I, todos os filtros têm que ser verdadeiros. O OU, basta que um seja verdadeiro e o registro vai entrar na consulta. Agora eu posso usar também o operador NOT. E como que o operador NOT funciona? O NOT ele é uma negação. Então se eu usar, substituir isso aqui por NOT, eu falo o seguinte, peraí, mudando aqui, tá errado, né? Quando o I tipo cliente NOT 1. O que eu estou dizendo nessa consulta aqui? Na verdade eu não estou dizendo nada porque tá errado. Aqui é igual e o NOT é aqui na frente, ó. NOT. Então, agora sim, o que eu estou dizendo nessa consulta aqui? Eu estou dizendo que eu quero selecionar todos onde isso aqui, ó, seja negado. Ou seja, não tenha tipo de cliente igual a 1. Se eu rodar essa consulta, ele vai me retornar todos os registros que são que tem tipo de cliente diferente de 1. Tá vendo? Então ele pega isso aqui, ó, basicamente ele pega isso aqui e inverte. Ou seja, isso aqui, e tipo de cliente igual a 1, quando tem o NOT, ele inverte. Então fica e tipo cliente diferente de 1, tá certo? Então é um detalhe que a gente tem que entender também o uso do operador NOT. Se eu disser aqui, ó, que onde e tipo de cliente for diferente de 1 ou olha só, vamos colocar mais coisas aqui, ó, e tipo de cliente também for diferente de 2, certo? Então agora é diferente de 1 ou diferente de 2, notem que ele fez uma listagem geral. Por quê? Porque eu estou usando o OU. Para eu listar somente os que são 3, nesse caso eu tenho que usar o AND. Ah, viu só que bacana? Então aqui eu estou filtrando é diferente de 1 e diferente de 2? Então entra aqui no nosso conjunto resultado, ele retornou para mim somente os registros que são do tipo 3. Nesse caso aqui eu usei o NOT, mas é um exemplo. Obviamente que eu posso usar o operador diferente aqui, ó. Obviamente, tá? Esse caso aqui é perfeitamente válido, o resultado aqui é exatamente o mesmo. Mas é para exemplificar para vocês o uso do NOT, porque para vocês entenderem o que o NOT faz, ele vai basicamente negar o filtro. Ou, quando a gente fala em negar, ele vai inverter o filtro. Se for igual, ele usa diferente, por exemplo. Se for diferente, ele usa o igual. Tá certo? Então esses são os 3 operadores principais que nós podemos usar aqui nas nossas filtragens. Obviamente que a gente pode usar várias outras filtragens. Olha só, quer ver? Só para vocês entenderem aqui um caso de precedência de operações. Olha só, eu quero isso aqui, ok? Sei lá,
ou um AND ou um NOR aqui, AND de nasce cliente is not null. Poderia colocar diferente de is null? Enfim, essa consulta aqui, por que eu fiz isso aqui? Nesse caso eu nem precisaria colocar o parênteses aqui, porque todos são AND. Eu quero só colocar aqui para exemplificar aqui. Quando a gente usa os parênteses, eu estou gerando uma precedência de operação. Ele primeiro vai realizar essa operação, tá? Essa filtragem, e o resultado dessa filtragem ele vai usar como AND nessa filtragem, tá certo? Ok? E aí vale para qualquer operador, para qualquer operação. Se quiser usar um OR, se quiser usar um NOT, enfim. O NOT aqui tá errado, né? O OR aqui, que o NOT teria que ser na frente. Ou com parênteses. Então, só para a gente entender como que funciona essa operação. Agora sim, aqui eu posso utilizar o NOT, tá? Só para vocês entenderem aqui por que o NOT não deu o certo naquela hora. Só para vocês entenderem aí a funcionalidade dos operadores AND, OR e NOT, tá certo? Esse foi o conteúdo da aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado, entendido aí. Espero na próxima aula. Um forte abraço, até lá e tchau, tchau.